essa imagem de mãe perfeita e temos que passar a olhar e querer ser a mãe normal, a mãe que se sente cansada, a mãe que vai soltar um grito de vez em quando, mas que pode voltar um passo atrás e demonstrar o amor e carinho que não recebeu. A mãe que vai se dedicar, mas também vai se considerar, vai sentar no sofá, vai ouvir algo que vai agradar, vai sentar no sofá e pegar o controle e falar: agora ele é meu, agora eu mereço. Então, eu quero te chamar a ser a protagonista para que onde você estiver, você tenha uma vida de significado. Sair do coadjuvante, sair do lado coadjuvante, aceitando qualquer coisa, aceitando qualquer palavra negativa que tenha recebido como verdade sobre você. Vou botar para gravar, tá bom? Então, Angélica, vou compartilhar uma página, a parte aqui do meu computador com você. De 14/4 que você tem, né? Eu tenho de 5, de 10 e 6. E os de 5 Bem, são gêmeos. nossa, é É, mais pesado ainda. é, fala assim, como diz, né? Deus nos deu, Deus nos capacita, mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas eu vou contar minha história um pouquinho mais para frente para vocês. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. O que é ser protagonista para você? Como é Ser ser protagonista, protagonista? o que é ser protagonista? É ser o principal, o mais importante? Isso. Ser a atriz principal, né? Da vida. Uhum. Mas quantas de nós não passamos uma vida sem aplaudindo outras protagonistas, né? E esquecendo que nós somos a protagonista da nossa história, né? Que nós estamos aqui para ser protagonista da nossa história, né? Mas é tão difícil com tanta coisa que nós temos que fazer. Ser protagonista não é fácil, né? E às vezes- tá me ouvindo? Ah, é aí, né? Outros já- Ah, tá. E muitas de nós viemos, né, de lares totalmente problemáticos, pais que não tinham a menor ideia do mal que estavam nos causando. Eu não sei como que foi a sua infância, Angélica, mas a maioria, né, das pessoas que eu atendo tiveram uma infância muito complicada. Muitos ouviram muitas coisas dos pais ruins, apanharam muitos castigos, e tudo isso, né, deu consequência para o adulto que somos hoje. Só que antes nós não tínhamos essa consequência, nós não tínhamos essa consciência. Na nossa época, né, nossos pais não tinham tanta informação como tem hoje, né? Nossos pais também sofreram nas mãos dos pais deles, né? Então, assim, nós fomos vítimas de outras vítimas. Nós, com certeza, não sei, você, mas eu passei por fases da infância muito difíceis, traumáticas, e que hoje eu não sabia, né? Até eu ter o conhecimento, eu não sabia que muitos sentimentos que eu sinto hoje era da época da minha infância. E muitos desses pais que
que nos criaram, né? Não sabiam que faziam mal para nós. Então, palavras que foram faladas naquela época, momentos que nós esperávamos ser acolhidos, se sentir amados, nós não nos sentíamos amados como não nos sentíamos amados como precisávamos ser amados. Nós não sentíamos acolhidos como precisávamos ser acolhidos. E daí que nós crescemos. Nós crescemos e nós deixamos de ser, né, uma menina, viramos uma mulher, uma mãe, uma esposa. E hoje, no nosso ambiente familiar, ele exige de nós muito mais do que nós achamos que podemos dar, né? Ele exige paciência, exige amor, exige dedicação, exige muita coisa que organização, rotina, satisfação em fazer também, porque se nós não estivermos satisfeitos em fazer, eles também não vão estar recebendo o nosso amor, né? Então, tudo que a gente faz está dando ali amor, né? Então, acaba que nós viemos de lares muitas vezes desestruturado. E hoje, se nós não tivermos um cuidado, nós vamos oferecer esse mesmo lar para os nossos filhos, né? Mas eu quero te dizer que chegou a hora de nós sermos a protagonista do nosso lar, de nós termos esse conhecimento de que qual foi o erro que foi cometido na minha infância, para que eu não passe a cometer o erro com os meus filhos. Essa consciência vai nos tirar do coadjuvante e vai nos colocar para ser protagonista. Por mais que a gente ache que ser protagonista é ser o papel principal, é dar conta de tudo, é fazer tudo, eu quero quebrar essa imagem do protagonismo. Porque nós não precisamos ser a protagonista que se dá bem em tudo. Porque se você reparar numa novela, você vai perceber que a protagonista ela está em várias cenas. Mas ela, Ela às vezes, tá sofre. é, ela está sofrendo, às vezes ela está sendo traída, às vezes ela está sendo humilhada, às vezes ela está sendo. E assim, ela está sempre assumindo a postura dela de protagonista, mas ela não deixou de sofrer por isso. Eu acho que nós estamos nesse protagonismo, né? A única diferença é que a vida da protagonista da novela sempre vai acabar bem, né? E o difícil é nós acharmos que nós vamos acabar bem. O difícil é nós acreditarmos que vamos acabar bem, né? Então, eu quero convidar vocês a sair do papel coadjuvante e passar a ser a protagonista. Mas a protagonista que vai se dar bem. A protagonista que vai conquistar a vitória. Tá comigo? Sim. Ser a protagonista aqui é aceitar a vulnerabilidade. É aceitar a nossa vulnerabilidade. Não sei se você ouviu um áudio que eu mandei mais cedo no grupo. Não? Acho que você entrou depois, mas eu mandei um áudio, e ao mandar esse áudio eu me emocionei para mandar, né? E eu fiquei com aquela vontade de apagar o áudio porque eu me emocionei, né? Mas é exatamente aí que eu queria chegar, porque ser protagonista aqui é ser vulnerável, é ser eu, é ser a verdade, entendeu? Então, assim, eu vou mandar esse áudio, porque essa é a minha verdade. Eu choro, eu grito, eu esperneio, às vezes também. Então, essa é a minha verdade.
Então, eu não vim aqui falar com vocês sobre um protagonismo de ser a dona da banca. Eu vim aqui falar para vocês que nós somos a protagonista da nossa história, mas a protagonista que assume o seu protagonismo, mas de uma forma que aceita a sua vulnerabilidade. Nós não precisamos ser forte o tempo inteiro. Nós não precisamos ser o destaque da nossa família sem ter passado pelo processo de aprender a se fortalecer nesse ambiente familiar. Então, assim, o encargo que nós carregamos dentro desse lar é grande, é muito grande. Mas nem por isso nós não podemos chorar. Nem por isso nós também não podemos perder um pouquinho, às vezes, as estribeiras. Mas aí que muda o nosso olhar. Porque uma vez que eu aprendo que eu posso, sim, às vezes, como se diz, flipar, né? Às vezes sair um pouquinho do rumo, mas eu me aceito com a minha vulnerabilidade. Então, eu recebo as minhas falhas e vou aprender a lidar melhor, aprender a colocar tudo no eixo, aprender a me comunicar melhor, aprender a falar melhor, aprender... Porque eu estou me colocando no papel de aprendiz. Eu estou me colocando no papel de que eu sou vulnerável, mas eu posso aprender. Eu não estou bem agora, agora eu gritei, agora eu perdi a paciência, mas eu posso aprender. Como que eu posso fazer melhor? E aí que eu saio do papel coadjuvante da vítima para ser a protagonista. Porque a protagonista, ela sofre, mas ela vai buscar a vitória. A protagonista, ela sofre, ela cai, ela é traída, ela é humilhada, mas ela está sempre falando, e agora? Qual que é a próxima? Vamos lá. É essa força da protagonista que eu quero que vocês tenham. A protagonista de que sabe que não merecia certas coisas, mas o que pode aprender com certas coisas? Ser protagonista vai contra qualquer coisa que nós aprendemos na nossa infância. Porque nós ouvimos muitas palavras, você não manda aqui, você não é ninguém, não pedi sua opinião, não pense somente em você, você é egoísta, você é egocêntrica, você nunca vai ser ninguém, você é burra, menina. Alguém já se identificou, Angélica, com alguma palavra assim? Já. Essas palavras, elas ficaram ecoando, né, no nosso subconsciente. Parece tonteria, parece bobeira, mas no decorrer da infância nós ouvimos muitas vezes essas palavras. E elas machucam, elas ferem. Só que nós não sabíamos disso. E hoje, se nós não tivermos a consciência disso, nós vamos repetir as mesmas palavras no nosso ambiente familiar, porque é um padrão. É um padrão familiar. Se nós aprendemos com quem? Com nossos pais. E se os nossos pais erraram sem saber, sem querer, mas pode ter errado, se nós não nos policiarmos, nós vamos errar com os nossos filhos. Né? Então, todas essas palavras, elas tiveram algum significado no nosso inconsciente. E esse significado pode ter sido de que eu não sou nada, eu não sou ninguém. E hoje, para eu tomar a posição de protagonista da minha família, é mais difícil quando eu tenho no meu subconsciente uma palavra de eu não sou nada, eu não sou ninguém, uma convicção, uma crença. Por quê? Se eu não sou nada, se eu não sou ninguém, se eu não mereço uma vida melhor, se eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem para que eu estou aqui, como é que eu vou
desfrutar da minha família? Como é que eu vou oferecer o meu melhor para minha família se eu não estou no meu melhor? E hoje, como mães, nós precisamos nos policiar para não repetir o mesmo padrão da nossa família, os mesmos erros, né? Como mães, nós também, além de policiar, né? Além de ficar preocupada com isso, nós passamos também a não nos considerar, porque já que eu não sou ninguém, já que eu não sou nada, já que eu não mereço amor, já eu passo a não me considerar. E aí eu deposito nos meus filhos toda a expectativa de amor que faltou lá da minha infância. E aí, muitas vezes, né, a maioria das vezes, nós não conseguimos expressar esse amor porque nós não recebemos dos nossos pais, muitas vezes. Então, fica mais difícil eu expressar uma coisa que eu não recebi. E aí eu vou ficar no meu ambiente familiar oferecendo o que eu não recebi da mesma forma que eu recebi. Ou seja, da forma que eu recebi dos meus pais, o significado que eu dei, do amor que eu recebi dos meus pais, é como eu vou oferecer para os meus filhos. E vai se repetir mais um padrão lá na frente. Porque os meus filhos também vão deixar de se sentir amados. Os meus filhos também vai ter problemas emocionais por falta dessa fase na infância de não se sentir amado, de não se sentir acolhido. Agora, como que eu, como educadora parental, vou vir aqui cobrar de vocês, ou como eu vejo na internet, eu acho que hoje em dia está muito mais difícil ser mãe e ser pai, está mais difícil ainda, porque tem tantas informações na internet que deixa a gente mais culpada, mais preocupada ainda. Mas como eu vou vir falar para você que você precisa dar atenção, que você precisa dar amor, que você precisa ser calmo, você precisa falar baixinho, você precisa falar com educação, você precisa respeitar o seu filho, sendo que você não teve essa educação. A educação que você conhece é a dos seus pais. E é a que você acha que é a certa. Então, a A gente minha... ainda fala, apanhei e não morri. Oi? A gente ainda brinca falando assim, apanhei e não morri, tô viva. Eu aprendi. Exatamente, exatamente. É o que eu mais ouço. E eu dou toda a razão, porque até hoje, né, nós não sabíamos o quanto tinha sido prejudicial a nossa infância. É por isso que a minha forma de trazer essa consciência para vocês é primeiro mostrar para vocês a infância que vocês tiveram. Se você não souber a infância que você teve, você vai continuar dando razão. Eu converso com pais que falam assim, exatamente a mesma frase, né? Todo mundo tem essa crença de que apanhei e não sofri, tô aqui até hoje, virei gente porque eu apanhei. Isso mesmo. Virei gente porque eu apanhei, e eu também tinha essa concepção, tá? E eu também tinha essa concepção. Mas hoje nós temos várias limitações emocionais por conta do nosso tratamento. Então, eu não estou aqui para defender quem bate, quem apanha, quem... Não é esse meu intuito. Meu intuito é te mostrar o que faltou na sua infância. Porque uma vez que você mesma identifica, olha, eu podia ter sido acolhida. Quando você caía e a mãe falava, levanta, menina, deixa de ser mole. Será que era isso que você queria ouvir? Será que não ia ser bom falar, vem cá, filha, tô aqui. Vem cá, filha, vou te dar um abraço, né? Será que às vezes que você errou na tabuada na escola, errou na prova, será que você chegou com tanto medo de, não sei você, mas eu cheguei com tanto medo de contar para os pais, porque sabia que ia levar né? Será que se você tivesse sido acolhida nessa hora, incentivada e falado assim, minha filha, eu sei que você errou nisso aqui,
mas você tem capacidade de conseguir fazer o que você quiser. Então, vem cá, eu vou te ajudar a aprender. Você vai se tornar a melhor aluna da sala. O quanto isso não ia encher você? Ia muito. O quanto isso não ia nos incentivar a ser alguém na vida? Né? Então, assim, esse déficit da infância, essa falta que nos fez ser acolhida, essa falta que nos fez ser abraçada. Eu perdi minha mãe em 2021, agora, né? E quando eu fui visitar ela no hospital, e olha que eu já era formada, já tinha todo o conhecimento que eu tenho. E quando eu fui visitar ela no hospital, eu peguei na mão dela. Quando eu peguei na mão da minha mãe, eu senti uma dor tão grande dentro de mim, sabe por quê? Eu nunca fui pegada na mão, eu nunca fui assim acolhida, sabe, na mão, e eu nunca tinha pego na mão da minha mãe depois de grande. E eu falei, meu Deus, que ato mais simples de fazer, e minha mãe não fez comigo, ela não tinha esse conhecimento, e eu também não tinha feito por ela, sabe? Então, assim, porque eu não tinha consciência do quanto isso era importante. Então, nós só conseguimos, né, melhorar as nossas posições, o nosso comportamento, só conseguimos evoluir quando nós temos consciência do que nos faltou, né? E hoje, como mãe, eu sofro ainda com a culpa, mesmo tentando fazer o melhor. Então, assim, como que eu vou vir aqui falar para vocês o que vocês têm que fazer sem falar para vocês antes o que vocês não receberam? Então, não tem como e assim, eu vejo mães e mais mães querendo ser a melhor mãe para sua filha, mas ela não tem dentro dela sentimentos bons para poder entregar. Então, é isso, nesse processo que eu quero levar vocês a passar pelo processo de se tornar primeiro e depois oferecer o que os seus filhos querem de melhor. Porque eu tenho certeza que, assim como eu consegui passar por fases, né, de autoconhecimento, de reconhecer algumas feridas, de reconhecer algumas coisas que dói, vocês também vão conseguir se tornar a mãe que vocês querem ser para os seus filhos. Então, não estou aqui, tá falhando, né? Não estou aqui para trazer culpa, não estou aqui para trazer condenação para os nossos pais, estou aqui para trazer consciência de quem nós queremos ser e se tornar, independente do que a gente recebeu. E ser protagonista, né, é ser como a Bíblia diz. A Bíblia, você é cristã, Angélica? Você é cristã? Que bom, é porque assim, a maioria das pessoas que eu atendo aqui é cristã, e eu sou cristã, então eu falo como cristã. A Bíblia, ela nos diz, né, amai o próximo como a si mesmo. Mas olha só, a gente ama nossos filhos, a gente ama. Você é casada, Angélica? Sim. A gente ama nossos filhos, a gente ama nosso marido, mas é difícil demonstrar amor quando você não recebeu amor. É difícil demonstrar amor quando você mesma não sabe o que é se amar. Porque durante a nossa infância nós recebemos tantos estímulos de que não éramos importantes, de que não merecíamos ser amados, que nós mesmos nós mesmos deixamos de nos prestigiar, de nos amar. Nós passamos com o que nós recebemos no nosso ambiente familiar a nos culpar.
Então, todas as vezes que nós derrubávamos um copo de leite... Travou, Oi, travou? mais ou menos. Então, todas as vezes que nós errávamos na nossa infância, todas as vezes que nós derrubava um copo de leite e apanhava, e era xingada, e era humilhada, isso foi causando feridas emocionais em nós. Todas as vezes que nós não fomos... Voltou, Angélica, para você? Voltou? Tá falhando ainda. Agora se estiver. Mas Voltou? continua travando. É o Zoom que tá dando pau. Vamos lá. Vamos ver se vai. Tô travando bastante. Engraçado. Não sei se é... Minha internet está de boa, no celular também está de boa. Tá? Vamos tentar. Isso é opressão, opressão. Tanto fazer esse encontro aqui com vocês. Travar. Voltou? Bom, agora? Será que é a plataforma? Tá? Pode ser. Não sei se eu fecho de novo e abro de novo. Vamos tentar? Ou tá bom agora? Você tá me ouvindo bem? Tá? Tá? Eu acho que eu vou entrar pelo Instagram. Pelo Instagram? É. Será que vai falhar? Vamos. Fica travado. Tá gravando? Tá. Tá ruim, né? Aí. Tá? Acho que agora vai voltar. Vamos lá. Agora Então, voltou. perdi o fio do meado. Vamos lá. Então, ser protagonista da nossa história é considerar que nós precisamos também ser considerada por nós mesmos. Acho que eu estava falando isso, né? Que nós não fomos ensinadas a nos amar. Nós não fomos ensinadas a nos prestigiar. Pelo contrário, nós fomos ensinados que nós éramos culpados de muitas coisas, né? Então, se nós derrubávamos um copo de leite, se nós derrubávamos algo, nós éramos duramente criticados, duramente... Vai, um pouquinho. Você vai esperar? Não, vai demorar um pouquinho, tá falhando a internet. Não sei por quê. Tá bom? Então, várias vezes, pelo contrário, né? Nós não tínhamos habilidades, às vezes, para segurar um copo de suco, um copo de leite, mas os nossos pais não tinham essa visão. O que eles viam era a nossa debilidade, né? Nossa falta de atenção. Eles viam como algo que a gente quisesse fazer por querer. Só que era falta de habilidade, nós éramos crianças, né? E aí, todas as vezes que nós fomos criticados, todas as vezes que nós fomos duramente repreendidos, nós demos o significado que nós não temos valor, que nós não somos merecedores de amor, que nós não merecemos o amor nem daqueles que estão ali no nosso ambiente familiar, que é quem nos deu a vida.
Então, como que hoje, isso lá, quando criança, quando a gente recebe tudo isso dos nossos pais, é esse significado que a gente dá. Quando a gente chega na vida adulta, é isso que tem dentro de nós, é isso que nós guardamos como verdade. Que nós não somos merecedores de amor, que nós não sabemos fazer nada direito, e aí essa crítica interna fica dentro de nós. Quando nós nos tornamos mães, essa crítica interna, ela piora. Por quê? Nós já não éramos nada, nós já não sabíamos fazer nada, e agora, como mãe, eu sou pior ainda, como dona de casa, eu sou pior ainda, como profissional, eu também não sou bem-sucedida, eu não consigo deixar a casa organizada, eu não consigo ter paciência com as crianças, eu não consigo ter o respeito do meu esposo, e aí só culpa, culpa e culpa, e mais culpa que nós recebemos de nós mesmos. Então, nós continuamos nos tratando como nós fomos tratados durante a infância. E aí, como é que eu, como mãe, com filhos pequenos ou grandes, vou tratar eles melhor se eu mesmo não me trato bem?